sobre o que é função, né? Então, antes de entender bem o que é função, seria legal entender o que é relação. E é basicamente, cara, a função ela é uma máquina, em que você coloca uma coisa nela e sai outra. É simples assim, tá bom? Ah, mas o que vai sair? Depende da programação, vamos colocar assim, da máquina. Eu vou chamar essa programação de F. Então, o F, ele transforma o que entra em alguma coisa que sai, beleza? Isso que entra, a gente costuma chamar de entrada, né? Pode chamar de input também, se você quiser treinar para o inglês aí. Pode chamar de input. E a saída é o output, ou saída, né? Só que em outros termos, a gente chama isso, no mathematiquês, de outras coisas, né? A gente costuma chamar esse cara de domínio e esse aqui de imagem, certo? Então, basicamente, uma função, ela tem o poder, né, de transformar, ok? Transforma um valor em outro, tá bom? Ah, mas tem uma função que não transforma valor nenhum em nada? Sim, mas ainda assim é uma transformação, né? Você não executar transformação nenhuma não deixa de ser uma transformação, tá certo? Então, isso aqui é uma definição de função, assim, bem geral, tá? Existe uma função, por exemplo, que eu posso atribuir que é a função idade. Basicamente, essa função idade, ela atribui cada pessoa a um determinado valor de idade. Então, se eu chamasse a nossa função de idade de f e fizesse, por exemplo, digamos, f de Júlia. Vamos supor que Júlia é uma menina que tenha 16 anos, então daria 16, tá certo? Então, f de Mateus. Então, Mateus tem 20 anos e daria 20, beleza? Não vou fazer o meu f aqui, né, porque não cabe, mas seria essa pegada, tá bom? Claro que isso aqui faria parte do nosso domínio, né? No caso, Júlia e Mateus fazem parte do domínio e 16 e 20 fariam parte da imagem. Ah, mas qual que seria a imagem? Não sei. Eu teria que saber todas as pessoas que estão na minha fila para calcular a função idade, para saber, né, os valores das idades dela, entende? E também existe uma outra coisa, além de domínio, né? Isso que faz parte do domínio, isso aqui também. Além de domínio e imagem, existe uma coisa chamada contradomínio. O que é o contradomínio? É basicamente o conjunto de possíveis valores para aquela determinada função. Então, pô, idade. Cabe eu falar que, sei lá, 150 faz parte do contradomínio de idade? Bom, depende. Se for de ser humano, não, né? Mas se for de tartaruga, sim. Entende o que eu estou falando? Isso vai variar de acordo com cada função e, mais do que isso, vai variar também de acordo com cada questão. A questão define o contradomínio, não é você, ok? Isso é importante deixar claro, pessoal. Então, o domínio, você consegue olhar para a função e ver qual o domínio, a imagem também, mas o contradomínio quem define é a questão. Você não tem poder sobre o contradomínio, ok? Porque o contradomínio é realmente uma questão de definir para aquela determinada função em questão. Beleza a ideia, mais ou menos? É isso que essa aqui é uma forma maneirinha de mostrar. Outra forma de ver as funções, que não é que seja melhor, mas é uma forma diferente, é olhar a história dos índios. Bom, eu acho que um ou outro já deve ter me ouvido falar sobre isso, mas é sempre interessante introduzir essas histórias dos índios, né? Basicamente, existe uma tribo de índios, né, que dominava, e elas eram chamadas de domínio, ok? E existia uma outra tribo, à direita, que era uma tribo que era rival da domínio. Então, elas eram contra o domínio, certo? Então, basicamente, existia uma tribo, cada xizinho desse é um índio diferente, tá? Que existia a tribo do domínio e existia uma tribo do contra o domínio, porque eles eram contra o domínio, tá certo? E aqui é contra o domínio, são os verdinhos aqui. E o domínio, como ele era muito bom, né? Eles atiravam, a tribo atirava flecha contra o outro grupo, que é o contra domínio. E essas flechas, de vez em quando, acertavam alguém. Claro que tinha índio que não acertava ninguém, né? Ou índio que não era atingido, por exemplo. Vamos supor que cada índio do domínio acertou um no contra-domínio. E, seguindo aquele ritual indígena muito conhecido, né, que eu inventei agora, todo índio atingido um ritual indígena, cara. Se você não é índio, você não vai saber entender o que eu estou falando. Mas quando o índio é atingido, você coloca uma imagem dele para lembrar, salvar a alma dele, algo do tipo assim, né? Coisas indígenas, tá certo? Então, o domínio é todo mundo do lado esquerdo, certo? É todo o grupo do lado esquerdo. O contra-domínio é todo mundo no grupo do lado direito e a imagem é somente quem é atingido. Ah, então quer dizer que esse índiozinho aqui, que eu estou circulando, não faz parte da imagem? Não, não faz parte da imagem, ele não foi atingido, tá certo? Então, outra forma de você entender e lembrar o que é o domínio contra o domínio, o que é a imagem. Pessoal, eu
eu dou aula disso aqui há não sei quantos anos. E eu faço isso até hoje, tá bom? Então, assim, foi uma coisa que eu não esqueci. Eu lembro o dia que eu aprendi e desde então nunca mais esqueci essa história do INPE. Então, contra-domínio é quem atira, ou seja, é quem entra na função, tá vendo? É o input, é o domínio. Contra-domínio são os possíveis valores a serem atingidos e imagem são os que de fato são atingidos. Beleza? É bem zoado, né? Essa explicaçãozinha, mas ela resolve, assim, esclarece muita coisa na tua mente. Tá beleza? Ok. Pensando em função, então, na forma gráfica, o que seria uma função? Vamos tentar desenhar um grafiquinho aqui, vamos tentar desenhar uma função aqui ou algo do tipo. Pessoal, função, né, quando eu digo função, a f de x, quando eu falo para vocês aqui, ó, y é igual a f de x, basicamente estou dizendo que o y está em função de x. O y é uma combinação de várias coisas que tem x, né? Podem ter x ou não, né? Por exemplo, y ou f de x igual a 2x mais 1, ok? Isso é uma função, né? Porque o y está em função de x, quando eu coloco um valor para x, o y automaticamente assume outro valor, ok? Isso é diferente, pessoal, de equação, né? Quando eu coloco para vocês assim, 2x mais 1 igual a 5, resolvo o x. Isso é uma equação, porque o x ele assume um valor, uma incógnita, o x é uma incógnita nessa equação. O x ele assume um valor para que isso seja verdade, verdadeiro. É diferente da função, né? A função não tem incógnita, tem variáveis, né? Então, o x pode ficar variando dentro de todo o espectro do domínio e ele gera diferentes valores de y, que gera o espectro que é chamado de imagem. Então, entenda que o x geralmente está associado ao domínio e o y à imagem, ok? Isso é básico, pessoal, mas são coisas que, tipo, se tu dá mole e não sabe, já era, entendeu? Ok? Então, essa é mais ou menos a ideia, pessoal. Vou colocar um gráfico aqui aleatório, tudo bem? Quero mostrar para vocês por que vai dar um chabu forte aqui. Bom, vou colocar um gráfico aqui, mais ou menos, dessa figura aqui, dessa função aqui. Eu fiz o símbolo de achos para quem não viu. Isso não é uma função. Por quê? Porque para o mesmo valor de x, olha só, se eu vou pegar esse valor de x aqui, x é igual a 5, eu tenho diferentes valores da função, olha só. Nesse 5, né, quando eu boto o input 5, a função ela só pode me dar uma resposta, não pode me dar duas. Porque a definição de função é essa, tá certo? Qualquer coisa diferente do que eu estou falando aqui não seria função, seria uma relação. Então, se eu boto o f de 5, o f de 5 dá 2. Não pode ser o f de 5 dá 2, ou dá 3, ou dá 7. Isso não pode existir, tá certo? Então, o f de 5, f de qualquer coisa dentro do domínio tem que dar um valor único. Por isso que eu acabei de desenhar não é uma função. Tudo bem?